pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento iOS. Hoje nós vamos estar voltando para o nosso aplicativo de música para a gente adicionar um botão aqui para a gente conseguir adicionar mais músicas aqui, tá bom? Então nota que esse aqui vai ser um modo diferente que a gente está usando de adicionar música, mas vai ser legal que a gente vai conseguir aprender alguns conceitos diferentes nessa aula que a gente vai poder aplicar mais para frente, que são bem úteis, tá bom? Então, beleza, vamos dar uma olhada como é que funciona. A gente tem aqui a nossa lista, funciona da mesma forma, quando a gente clica a gente vai para a tela de descrição e a gente tem também esse botão aqui em cima, certo? Esse botão vermelhinho. Quando a gente clica nesse botão aqui de adicionar, ele mostra a nossa tela de cadastro de música, certo? Então a gente pode pegar uma música aqui, uma imagem aqui, colocar o nome de uma música, Ira, e aqui a gente vai colocar um site de uma cifra, né? Eu vou colocar qualquer site aqui mesmo, mas só para a gente poder cadastrar. E quando a gente volta, esse item já aparece na nossa lista também, certo? E a gente pode ver a descrição dela, tá bom? Então, beleza. Hoje vamos fazer esse aplicativo. Então, para isso, vamos voltar. Eu vou abrir aqui o nosso aplicativo de música do jeito que a gente tinha parado antes, certo? Então, quando a gente rodar aqui, a gente vai ver que a gente tinha simplesmente a nossa lista de música e conseguir ir para a descrição dela, certo? Sem botão de adicionar nem nada, tá? Então, beleza. Vamos começar adicionando esse botão aqui em cima, tá? Para fazer isso, a gente vai acessar uma propriedade diferente que a gente tem, que a gente não acessou ainda, tá? Que nem tinha falado antes, a Navigation Controller é uma View Controller que ela fica por trás das outras View Controllers, né? Por isso até que quando a gente coloca lá no Storyboard, aparecem dois itens aqui, né? Então a gente consegue ver duas View Controllers, certo? Então a gente tem a nossa Navigation Controller e depois a nossa View Controller. A nossa View Controller é ela que coloca os conteúdos, certo? A Navigation Controller serve para a gente conseguir ir de uma tela para outra, então a gente consegue ir navegando, certo? E na Navigation Bar aparece o botão de voltar para a gente, certo? A gente já tinha visto isso. Legal. Então a Navigation Controller fica por baixo, a View Controller fica por cima, mas aparece essa Navigation Bar aqui pra gente, que é da Navigation Controller, né? Então esse é um elemento útil para a gente conseguir colocar algumas informações aqui de navegação do usuário entre as telas do nosso aplicativo, né? Então a gente consegue ver o botão de voltar e ir para trás, voltar na tela anterior. E a gente também, como View Controller, consegue colocar algumas informações dessa tela, que daí vai ficar útil para o usuário se identificar com qual tela que ele está trabalhando, certo? Então a gente consegue passar o título da nossa View Controller e esse título a Navigation Controller vai procurar através da navbar dela e colocar na navbar, certo? Então por isso que a gente consegue colocar esse título de músicas para tocar aqui e quando a gente vai para outra tela não aparece mais esse título, porque nessa tela não tem nenhum título, certo? Mas aparece o botão de voltar para a gente aqui, certo? Então a gente consegue passar informações para a nossa Navigation Controller para popular aqui a nossa Navigation Bar, certo? Por que eu estou falando isso? Porque aquele botão que a gente tinha de adicionar, ele ficava bem aqui na nossa Navigation Bar, certo? Então, para a gente conseguir colocar esse botão aqui, a gente vai precisar passar essas informações para a Navigation Bar. Assim ela consegue popular esse botão aqui, certo? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá na nossa View Controller e vamos criar uma função setup navbar. Essa função a gente vai chamar aqui na nossa video de load, certo? Aqui nessa função a gente já vai aproveitar e até colocar o título aqui em cima, porque ela faz sentido, já que é uma função que a gente está fazendo para configurar a nossa navbar, certo? A próxima coisa que a gente vai fazer é acessar tentar acessar a nossa navbar para a gente conseguir mexer nela, certo? Então, a gente poderia simplesmente pegar navigation controller.navigation bar e a gente conseguiria acessar diretamente, certo? Mas se a gente fizer isso, a gente vai estar alterando a navigation bar para todas as view controllers, certo? Então, a próxima view controller que acessar vai acessar a mesma navigation bar e vai ter essas configurações já para ela, tá? Então tem uma propriedade mais legal, mais interessante, que é a navigation item, tá? Então todas as view controllers elas vão ter essa propriedade chamada navigation item. E quando uma navigation bar perguntar as informações para essa view controller, ela vai usar essa propriedade aqui para popular a navigation bar de acordo, certo? Então a gente também poderia acessar, por exemplo,
a propriedade title. A title seria a mesma coisa que essa propriedade aqui, certo? Caso a navigation bar não encontre nada nessa propriedade aqui, ela tenta acessar o título mesmo da nossa view controller, certo? Então a gente poderia trocar para usar esse cara aqui. Então vamos fazer isso. Vai ficar a mesma coisa, mas pelo menos a gente fica mais organizado, a gente já está trabalhando direto com a nossa navigation item, certo? Então vamos lá, o que mais que aqui tem? Na navigation item a gente tem outros itens também, então a gente consegue acessar o nosso botão de voltar, a gente consegue passar um título para o nosso botão de voltar, então quando a gente está nessa tela aqui e aparece músicas para tocar, a gente poderia customizar esse título aqui para alguma outra coisa, tá? Vamos ver o que mais tem. Tem esse botão aqui, Hides Back Button, então eu poderia dizer que esse valor é true e não teria um botão de voltar aqui, então a pessoa ficaria presa, não conseguiria entrar na tela seguinte, tá? Vamos copiar esse código aqui e vamos botar na nossa tela de descrição para ver como é que ficaria isso, tá? Então na nossa view de load aqui eu vou chamar esse item, que nem eu falei para vocês, todas as view controllers têm uma navigation item, certo? Então a gente consegue configurar a navigation bar dependendo da view controller que a gente está, certo? Então nessa view controller eu estou falando que eu não quero ter botão de voltar, então agora não tem mais como o usuário voltar para a tela anterior, certo? Isso pode ser útil em alguns cenários, tá bom? Mas vamos lá, vamos apagar isso porque não é isso que a gente quer. O que a gente quer acessar é uma propriedade chamada Write Bar Button Item, tá? As navigations bar, ela também pode ter botões aqui em cima, que nem a gente tinha falado, certo? Mas eles são de um botão diferente, eles não é o mesmo botão que a gente usa aqui, por exemplo, certo? Então, eles têm um botão chamado Bar Button Item, certo? Então, para isso, a gente vai criar um botão, que vai ser um Bar Button Item, e vai passar para essa Navigation Item, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos primeiro criar o nosso botão, vamos chamar de Add Button, e vamos chamar de UI Bar Button Item, certo? Como a gente quer criar um novo, vamos passar parênteses e a gente consegue acessar o inicializador dele, tá? Ele tem vários inicializadores diferentes, tá? Então, nós vamos usar isso aqui, mas, por exemplo, a gente poderia passar aqui uma imagem, um estilo, algumas opções diferentes. Então, se você tiver um ícone customizado, você pode passar uma imagem com esse ícone. A gente pode passar um título, então, você, em vez de um botão de adicionar com aquela cruzinha, a gente pode passar um título escrito adicionar, então a gente pode já passar até o título, certo? Mas vamos utilizar essa opção aqui, tá? Com essa opção aqui, a gente consegue apertar ponto e já tem vários padrões de botões preparados pra gente, já de padrão. Então tem um botão aqui de câmera, tem um botão de cancelar, um botão de fechar, um botão de dano aqui para encerrar uma ação. O botão que a gente vai querer é esse aqui, o Add, certo? Então esse aqui já mostra a cruzinha pra gente, é padrão do Swift, tá bom? Beleza, o que são esses outros dois parâmetros aqui, tá? Quando a gente cria um botão lá pela Chibi, e depois a gente quer criar uma função para ela, né? Então a gente sabe que a gente divide a tela em dois, arrasta o botão para a nossa view controller e daí depois a gente nomeia a função, certo? Quando a gente cria um botão por código, a gente tem que fazer essas mesmas coisas, a gente tem que dizer quem vai escutar essa função e qual o nome da nossa função, tá? Então por isso que a gente tem esses dois parâmetros, target e selector. Então notem que eles são opcionais também, então a gente poderia passar new aqui para os dois, certo? Mas como eu quero escutar atualizações de quando esse botão for clicado, então eu vou ter que passar quem é que vai escutar, então eu vou passar self, e aqui no selector eu vou passar o nome da função que vai responder para esse botão de adicionar. Então por enquanto não tem nenhuma função para isso, mas eu vou criar um agora, vamos chamar de add song, tá? E esse add song, então a gente vai passar aqui com parâmetros, tá? Mas aqui a gente tem que passar uma expressão um pouco maluca, então vamos fazer isso. Coloca em jogo da velha, escreve selector, pode apertar enter e aqui onde diz Objective-C Method, a gente vai passar o nome da nossa função, tá? Mas como ele está marcado ali Objective-C, a gente tem que botar uma outra expressão aqui também, uma outra notação. Então só sigam comigo, que a gente não precisa ir muito fundo sobre isso agora. Então coloquem @objc e dá um espaço antes da função e agora vai dar certo, tá? Então agora quando o nosso botão for clicado, a gente sabe que essa view controller que vai escutar e a função que ela vai responder é esse add song, tá? Então a gente vai botar um print aqui só de teste para a gente saber depois quando esse botão foi clicado. Tá? Beleza.
Agora vamos seguir. Agora que a gente já tem o nosso botão, a gente pode finalmente acessar aquela propriedade lá da nossa Navigation Item, que é o Right Bar Button Item, e passar esse botão que a gente criou para ela. Tá? Então vamos rodar agora o aplicativo para ver como é que vai ficar. Beleza, já aparece o nosso botão de adicionar aqui, né? Quando a gente clica, nada acontece, mas ele diz teste, né? Então a gente já sabe que vai funcionar, tá? Então, como a gente já falou para vocês, toda a View Controller, a Navigation Controller fica por baixo, a View Controller fica por cima, mas a gente usa a Navigation Bar da Navigation Controller para todas as View Controllers, né? Então, a gente usa essa propriedade da View Controller Navigation Item. E com isso, a gente consegue customizar a Navigation Bar para a View Controller que está aparecendo, certo? Então, se eu for para a segunda tela, esse botão já some, certo? Por causa que na segunda tela a gente não está customizando o Navigation Item dela. Então, por isso que não aparece nenhum botão demais aqui, né? Então, a gente já tinha visto também que a gente foi na segunda tela e estava customizando esse Navigation Item para esconder esse botão, né? Então, assim a gente já sabe que a gente pode trocar de tela usando a mesma Navigation Bar e customizando da forma que a gente precisar, tá bom? Então, beleza. Nota também que esse botão aqui ele não está da mesma cor que a gente estava, né? Então, vamos trocar essa cor. Add button. Vou mudar o tint color para um vermelho, tá bom? Então assim a gente consegue trocar a cor dele, certo? Então vamos lá, agora ele tá vermelho, perfeito. Então agora a gente já pode, quando a gente clicar no Add Song, a gente pode mostrar a nossa tela de cadastro, tá? Então vamos fazer uma tela de cadastro aqui rapidinho, parecida com o que a gente fez nas últimas aulas, tá? Então eu vou criar um novo aqui, Cocoa Touch Class, eu vou selecionar o controller aqui, marcar Chibi, e eu vou botar, vamos chamar ela de Add Song View Controller, tá? Vou adicionar aqui mesmo e agora eu vou começar a fazer o layout dela. Então vamos lá. Então ela vai ter uma imagem também. Então ela vai ter um botão. Vamos botar isso aqui pra cá. Um botão para adicionar imagem, tá? Ela vai ter uma UI Image View também, pra gente colocar a imagem nela aqui, né? Aqui assim mais ou menos. E daí ela vai ter uns text fields também, né? Pra gente poder cadastrar o nome da banda e a URL dela, né? Então vamos colocar esses itens aqui. A gente vai fazer bem cru mesmo o nosso layout, que não é muita ideia a gente se apegar muito o layout desse aplicativo, tá? Então vamos lá, nome da música, nome da banda e nome, aliás, link da cifra, certo? E aqui no final a gente vai ter um botão de cadastrar também. Vou aumentar ele um pouquinho. Vou chamar de cadastrar. Perfeito. Tá. Então, a gente já tem mais ou menos o nosso layout pronto. As coisas básicas que a gente precisa, não está perfeito, mas vamos seguir. E vamos criar já os outlets desses itens que a gente criou, tá? Então vamos lá. Image View. Deixa eu ver os comentários aqui. Certo? Vamos lá. Image. Aqui, ó. Song name text field. Name text field. E link text field. Beleza. E a gente precisa responder também quando o botão de cadastrar for clicado, né? Então vamos criar uma função para ele. Add song. Beleza. Então aqui a gente vai ter que fazer todas aquelas coisas que a gente já fez, certo? Então vamos começar a fazer isso, né? A primeira coisa é aliás, antes de tudo, vamos testar para ver se a nossa tela tá ok, né? Então quando o add song for chamado, vamos criar uma add song VC do tipo add song view controller e vamos apresentar ela. Add song VC animado sim e
sem completion. A gente não quer escutar quando a tela for terminar de ser apresentada, né? Então, vamos clicar no botão de adicionar, já tem a nossa tela aqui, tá? Perfeito. Então, aqui a gente vai ter algumas configurações que a gente já viu antes, né? Então, para acessar uma imagem, a gente sabe que a gente tem que ir lá no info playlist e colocar uma mensagem para isso, né? A gente sabe também que quando o nosso teclado está aparecendo aqui, a gente quer ter uma forma de esconder ele, né? Então, vamos começar a fazer isso. E depois a gente tem que validar também esses campos para ver se eles não estão vazios, certo? Então, vamos começar a fazer isso. Vamos começar pela imagem. Aqui a gente tem que adicionar um outro item aqui, né, no nosso info playlist, que esse item é o item de privacidade, que a gente precisa para informar que a gente vai utilizar a biblioteca de dados de imagens do usuário, né? Então, Photo Library Usage Description. Vamos lá, beleza. Precisamos acessar sua biblioteca para adicionar uma foto da banda. Beleza. Agora a gente já tem isso criado, a gente já pode utilizar de forma segura. Então vamos lá. Aqui no Add Image, vamos criar um Image Picker, que vai ser do tipo UI Image Picker VController. E aqui a gente vai dizer que o Image Picker.sourceType vai ser Photo Library. E aqui a gente também vai dizer que nós queremos escutar as atualizações, né? Então, quando o usuário selecionar um item, a gente recebe as atualizações, certo? Bom, para isso ele vai reclamar que a gente não conforma com aquele aplicativo, aquele protocolo de comunicação, né? Então, já vamos até apertar o fix aqui e receber essas atualizações e conformar com esses protocolos, certo? Beleza. Além disso, a gente também tem que escutar essas atualizações, né? Então a gente sabe que a gente usa esse método aqui para a gente conseguir saber quando um item foi selecionado, certo? Então beleza, agora a gente tem que pegar a nossa imagem também, né? E para pegar a imagem, a gente viu que a gente tem que acessar esse dicionário aqui, info, e passar uma chave para ele, né? Então a gente pode apertar ponto e ver as opções de chave que a gente tem, já que ele é desse tipo aqui, e a gente tem que pegar Original Image, tá? Então, a gente também tem que castear ele, converter ele para uma imagem, né? Porque os valores desse dicionário aqui estão todos como N, né? Mas a gente quer uma imagem. Então, a gente tenta converter esse valor aqui como imagem. Se der certo, beleza. Se não der certo, bom, a gente teve um problema e a gente valida ele depois, certo? Quando ela for selecionada, eu vou pegar a nossa image view e passar o nosso valor da nossa imagem para ela, né? E além disso, eu vou esconder o nosso picker também, o seletor de imagem, tá? Então vamos rodar para ver se deu certo. Adicionar imagem. Ah, não deu certo. Ah, é porque eu não tô chamando ela aqui no... Ah, eu tô chamando no lugar errado. Ah, eu tô clicando. Vamos ver. Ah, faltou o presente aqui. Beleza. Present Image Picker. Faltou apresentar essa tela, certo? Então vamos seguir. Se a gente apertar no botão de adicionar imagem, agora sim funcionou. Quando eu seleciono uma imagem, ela já aparece aqui para mim. Beleza, perfeito. Agora a próxima coisa que eu vou fazer é configurar esses text fields aqui para a gente conseguir esconder o teclado, tá? Então eu vou criar uma função aqui, setup text fields, e vou chamar aqui no vídeo de load. Tá? Aqui no nosso text field, vamos acessar o nosso text fields e vamos dizer que nós vamos receber atualizações deles, né? E a gente vai fazer isso para todos os nossos text fields, certo? Porque a gente quer esconder o teclado deles em todos. E a gente tem que conformar com esses protocolos, né? A gente não está conformando com o protocolo do delegate para a gente conseguir escutar essas atualizações, né? Então acho que aqui ele já criou meio bugado aqui. Vamos apagar isso aqui e botar aqui no final, tá? Beleza. Agora tem aquela atualização que a gente sabe do text field, né? Que é text field should return, né? A gente diz que pode retornar sim. Mas antes disso a gente quer esconder os teclados dos text fields, né? Então a gente vai acessar esse teclado que foi passado para a gente por parâmetro, que esse é o teclado o teclado for clicado. Aliás, o teclado não. Vamos acessar o text field que foi passado como parâmetro, porque esse é o text field ativo para a gente. Então, quando o usuário clicou no botão return do teclado,
ele clicou quando ele estava com o text field selecionado, certo? Esse text field é passado para a gente por parâmetro aqui, tá? Então vamos pegar ele mesmo e chamar esse resign first responder, e com isso a gente consegue esconder o teclado, certo? Então vamos testar isso. Return, pronto, deu certo, muito bom. Beleza, agora vamos fazer realmente o cadastro desse som, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é validar os nossos campos, tá? Então a primeira coisa que eu quero é garantir que tem um song name aqui, tá? Então vamos fazer um guardlet aqui. Opa. Guardlet é igual a song name text field ponto text, certo? E a gente também quer garantir que esse song name não é uma string vazia, né? Então a gente pode usar tanto dessa forma aqui, string vazia, quanto daquela outra forma que eu tinha mostrado para vocês. Então escrever songname.isEmpty e colocar o valor aqui atrás, né? Então se for empty, então eu não quero continuar, né? Então eu estou garantindo que ele não é vazio, certo? Agora vamos colocar um else aqui. E bom, caso alguma dessas condições aqui seja falsa, bom, então eu já quero acabar com a minha função. Eu não quero seguir meu cadastro se não tiver uma música, né? Mas além disso, nós também vamos apresentar uma mensagem para o usuário para ele saber o que está acontecendo, né? Então vamos criar essa função aqui, present message, passando um parâmetro que é o message, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai criar um alert para controller, alert controller, aliás. E aqui a gente vai passar o título, que vai ser songApp, vamos chamar de songApp. E a mensagem, a gente vai passar a mensagem que a gente está recebendo como parâmetro dessa função, né? Então, a gente vai variar essa mensagem, né? Porque a gente vai ter mensagens diferentes para cada um dos campos, né? Então, quando a gente for chamar essa função, a gente passa essa mensagem por parâmetro, a gente usa ela para popular aqui o nosso alerta, tá bom? E, além disso, a gente tem que criar um botão de OK também, né? Então, vamos lá. Alert Action. Vamos passar esse valor aqui. Aqui a gente passa OK. No estilo, vamos apertar ponto, selecionar default. E aqui a gente não precisa escutar nenhuma atualização de quando o OK, o botão de OK for clicado, tá? Alert vai adicionar essa ação. Então, OK button. E aqui a gente vai apresentar esse alert também, tá bom? Então vamos lá. A gente quer com animação, passa true. E pronto. Agora aqui no nosso add-song, se o nosso, caso um desses aqui for falso, bom, aí a gente vai apresentar a mensagem que a gente quer. Message. Que vai ser campo de nome de música deve ser preenchido. Perfeito. Tá. Agora vamos selecionar esse tudo de código aqui e vamos fazer a mesma coisa para os outros dois campos, tá bom? E, aliás, vamos fazer a mesma coisa também para o campo de imagem também, porque a gente quer garantir que tem uma imagem selecionada, tá? Então, vamos lá. Song name, vamos trocar para band name. E nós vamos usar o text field de band name text field, né? E depois a gente vai estar validando para ver se o band name não é vazio. Certo? Caso for, bom, então o campo de nome da banda deve ser preenchido, né? Agora vamos fazer a mesma coisa para o campo do link. Então, link text field. E aqui a gente garante que o link não está vazio, tá? Pessoal, eu tô indo bem rápido aqui. Vocês podem ver que eu estou navegando de uma palavra para outra. Se vocês selecionarem o Option no seu teclado e apertando para o lado, ele já vai pulando de uma palavra para outra. Então isso aqui pode ser um pouco útil para vocês quando vocês estiverem navegando assim e conseguir digitar um pouco mais rápido, tá bom? Vocês podem selecionar a tecla Option no seu teclado e ir apertando as setas para o lado. Então é assim que eu estou conseguindo navegar mais rápido, né? E agora, para selecionar uma palavra, eu posso segurar o Option e o Shift, e daí ele já vai selecionando uma palavra para mim. Então eu consigo apagar isso aqui de forma mais rápida, né? Daí eu vou dar um comando dizer que ele já resolve para mim, né? Então aqui eu consigo navegando, selecionando o Option no meu teclado. E se eu quero selecionar alguma coisa, eu seleciono o Shift também. Daí ele já seleciona tudo mais rápido para mim, né? E aqui eu já posso digitar em cima que ele já vai alterar para mim, tá bom? Então vamos seguir.
Fizemos a mesma coisa para o link e agora vamos fazer para a imagem, né? Então a gente sabe que a image view tem a propriedade de imagem, mas ela é opcional também. Então a gente quer garantir que tenha uma imagem, tá? Então vamos trocar isso aqui para image e trocar isso aqui para imageview.image, né? E depois a gente não precisa fazer mais nenhuma validação. Então eu vou selecionar isso aqui tudo e apagar. Agora vamos só trocar esses dois textos que eu não troquei, né? Então campo de link da cifra deve ser preenchido. Depois a gente vai falar que a gente precisa selecionar uma imagem. Pronto. Beleza. Agora com isso a gente já vai ter todos esses valores aqui de uma forma que não é opcional, né? Então a gente consegue acessar song name aqui, a gente consegue acessar band name e assim por diante, tá? Então vamos lá. Com isso a gente já vai criar uma música nova. Então let song equals song. A gente vai passar aqui. Song name, image, band name e link, tá? Beleza. Agora depois que a gente criou esse song, o que a gente precisa fazer é passar esse song novo criado para a tela anterior de uma forma que eles consigam se comunicar, né? Então a gente precisa fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos usar protocolos, daí a gente consegue criar um delegate e a gente consegue dizer que a tela inicial ela vai ficar escutando atualizações da outra tela, certo? Então vamos fazer isso. Vamos criar um protocolo aqui na tela de adicionar música. Vamos chamar de addSongDelegate. E aqui vamos colocar uma função chamada deCreateSong, que vai passar como parâmetro uma música, certo? Então beleza, agora a gente vai criar uma variável aqui que vai ser desse tipo, que ela vai ser chamada delegate. Então addSongDelegate, a gente vai dizer que ela é opcional, certo? Porque a gente não requer que alguém fique escutando as atualizações dessa tela. E aqui quando a gente terminar de criar uma música, a gente vai chamar esse delegate e vai dizer que a gente terminou de escutar uma música, né? Bom, mas quem vai escutar isso? Bom, por enquanto ninguém está escutando, né? Esse delegate a gente está como um valor opcional e ele começa como new, então ninguém está escutando, né? Mas eventualmente a gente vai pegar a nossa tela de ViewController, a primeira, e vai dizer que a gente vai escutar essas atualizações. Então quando ele tentar chamar essa função aqui, ele vai chamar a nossa primeira tela de lista. Então a gente vai conseguir receber essas atualizações, certo? Beleza. Além disso, a gente vai esconder essa tela, porque a gente já terminou de criar a nossa música, então a gente não precisa mais lidar com essa tela, certo? Então vamos voltar lá para o nosso ViewController. Agora, quando a gente criar essa tela de adicionar música, a gente vai também dizer que a gente é o delegate dela, tá? Igual a self. Tá? Beleza. Ele vai reclamar com a gente, porque a gente não conforma com esse protocolo ainda, mas a gente vai tratar isso agora. addSongDelegate. E a gente também precisa implementar aquela função lá, que é a didCreateSong, certo? Beleza. Agora vamos rodar esse projeto só para ver se dá tudo certo aqui, né? Que a gente consegue testar as outras coisas que a gente fez. Então se a gente tentar cadastrar, ele vai validar os nossos campos, né? Então vamos colocar o nome de uma música aqui. Qual o nome de música eu vou botar? Eu vou botar Evidências. Chitãozinho e Chororó. Eu vou clicar em Return aqui. Vamos pegar a cifra dessa música. Eu acho que eu tenho ela anotada aqui. Então, beleza. Vamos botar o Return aqui. Pronto. Então, agora ele fala que a gente precisa selecionar um nome, uma imagem para essa banda também, né? Então vamos colocar essa imagem aqui. E pronto. Tá, mas o que acontece? A gente não está atualizando aqui, certo? Então quando essa função é chamada aqui, a gente não está atualizando, né? Então a gente precisa adicionar na nossa lista, tá? Então como é que a gente faz isso? Bom, a nossa table view, ela tá populando a tabela a partir dessa lista de músicas, tá? Então a gente tem que adicionar nessa lista de músicas um item a mais, que é esse song que foi clicado, certo? Então vamos lá, vamos pegar essa song list que a gente tem, dessas songs, e vamos adicionar esse song novo, tá bom? Beleza, só isso vai dar certo? Não, não vai dar certo só isso, porque depois que a gente adicionou um item a mais na nossa... Vamos colocar qualquer coisa aqui, só para ir mais rápido. Só de fazer isso aqui,
ele vai adicionar um item a mais na nossa lista de músicas. Mas a tabela ela já está pronta aqui, ela não está mais buscando os dados, né? Lembra que logo no vídeo de load a gente configura a nossa tabela e ela pergunta quanto é a quantidade de itens e qual item vai ser por cada qual item vai ser apresentado em cada linha, né? Ela fez isso uma vez só. Depois que a gente adicionou uma música a mais, ela não vai fazer isso de novo, tá bom? A não ser que a gente peça para ela, tá? Então como é que a gente pede para ela? Bom, a gente pode chamar essa função da TableView chamada reload data, tá? A reload data, ela basicamente vai zerar a TableView dela, todos os itens que tiver nela, e vai fazer toda essa função de novo. Então ela vai perguntar para nós qual o número de itens na seção e qual item vai ser apresentado de novo, né? Só que dessa vez a gente vai ter adicionado um item a mais, né? Então quando ele for perguntar qual o número de itens, a gente vai responder o song count e dessa vez esse song count aqui vai ser maior, porque vai ter um item adicionado a mais, tá? Então dessa vez vai dar certo. Então vamos testar para ver como é que vai ficar. Então vamos lá, vamos adicionar uma música nova. Dessa vez vamos escrever certinho Chitãozinho Chororó. Evidências. E aqui no link da cifra vamos colocar aquele link lá que a gente tinha pego. Beleza, agora deu certo. Então a gente está estabelecendo essa comunicação entre as duas telas e quando a gente recebe essa comunicação de que uma música foi criada, a gente adiciona a nossa lista e a gente dá um reload na nossa table view. Então ela vai procurar de novo item por item. Então quando a gente clicar em evidências, a gente consegue ver a descrição dela, tá bom? A gente pode alterar essa label aqui para ela ficar mais certinho, né? Mas beleza. Então pessoal, por hoje é isso a nossa aula. Com isso a gente conseguiu aprender alguns itens a mais, né? Então a gente conseguiu aprender a configurar um pouco mais a nossa Navigation Controller aqui. Aliás, eu não mostrei uma outra coisa para vocês que é bem legal também. Aqui a gente consegue botar mais itens também. Na nossa Navigation Item tem essa propriedade chamada Right Button Items. Eu não mostrei isso para vocês, isso é legal. Aliás, tem a Left Bar Button Item, então a gente conseguiria colocar o nosso item aqui na esquerda. Então, acessando essa propriedade aqui, ao invés dessa, vamos mostrar aqui só para ver como é que fica. Que isso aqui é legal também. Então, a gente consegue colocar do lado esquerdo, tá? Se vocês precisarem, a gente pode fazer isso. Só notem que se tivesse um botão de voltar aqui, ele ia ser substituído por esse botão aqui, né? Então, a gente perde o botão de voltar caso a gente precise dele, né? Não no caso dessa tela, por causa que essa tela ela não está configurando um item na esquerda, né? Então, dá tudo certo. Mas a gente pode botar também vários botões. Então, a gente consegue acessar a propriedade Right Bar Button Items com um S no final. E notem que ele pede uma lista de Bar Button Item, não é só um item, como era o caso dessa primeira propriedade, né? Então, se a gente acessar ela, a gente consegue passar uma lista dessa vez. Então, dessa vez tem que ser como uma lista, tá? Então, aqui a gente poderia criar um outro botão aqui. Deixa eu criar um outro botão aqui. OK Button. Vai ser UI Bar Button Item também. Dessa vez eu vou passar esse Done Button aqui e eu vou passar New aqui porque eu não quero saber, né? Eu só quero testar esse nosso botão, né? Então aqui eu posso botar uma vírgula e colocar OK Button. Então aqui é uma outra forma de a gente criar uma lista do zero, tá? A gente pode simplesmente botar os nossos itens separados por vírgula e com a chavezinha aqui, né? Então a gente consegue colocar a lista dessa forma, tá? Então aqui vocês notem que já aparece dois botões aqui, né? Esse aqui está como azul porque a gente não configurou a cor dele, né? Mas a gente poderia colocar mais botões. Só que isso vai ficar alterando também o nosso título, né? Então ele vai ficar empurrando um pouquinho para a esquerda, tá? Então dá para moderar um pouquinho aqui, né? Mas beleza, pessoal. Então nessa aula foi isso. A gente conseguiu aprender um pouco mais sobre isso. E como a gente também consegue recarregar nossa tabela para ela pegar itens novos que a gente coloca na nossa lista, né? Beleza. Agora com isso eu vou propor um desafio um pouco mais difícil. Então, no nosso aplicativo de pets, vamos voltar para ele, a gente vai adicionar um item a mais no nosso cadastro, se é o nosso pet, que é o nosso pet foi vacinado ou não, tá? Então quando a gente faz o cadastro, a gente vai ter essa opção, tá? E aqui a gente tem um botão que a gente não usou ainda, mas que eu quero que vocês pesquisem para a gente tentar praticar. Que é o chamado switch, tá bom? Então vocês podem pesquisar por switch e vocês vão achar. Na lista de elementos visuais vocês vão achar o switch também, tá bom?
como é que o switch funciona? Ele é um botão que tem dois estados, verdadeiro ou falso, tá bom? Então se a gente clicar aqui, ele fica verdadeiro. Se a gente clicar aqui, ele fica falso, tá? Então a gente tem essa label aqui que diz se o seu pet já foi vacinado. Atualmente ele está como falso, então ele não foi vacinado, e agora ele está como foi vacinado, tá bom? Ele funciona basicamente como uma lâmpada, tá? Então, uma lâmpada pode ter dois estados também, ligado ou desligado. Então, funciona bem parecido, tá? É como se aqui tivesse ligado e aqui desligado, tá bom? E esse switch, ele tem, vocês podem criar um outlet dele também, e ele tem uma propriedade chamada isOn, que é um booleano. Então, lá a gente consegue ver se é true ou falso, tá? Se é ligado ou desligado. Então, a gente consegue depois pegar esse valor para cadastrar o nosso pet, tá bom? Então, quando vocês forem fazer isso, vocês podem criar um parâmetro a mais no seu pet para dizer se ele foi vacinado ou não e usar o valor do switch para resolver esse problema, tá bom? Mas beleza, o que a gente vai fazer com isso? Bom, na nossa lista de pets, a gente vai adicionar também um campo a mais na nossa table view cell para dizer se ele foi vacinado ou não foi vacinado, tá bom? Então vocês conseguem ver isso aqui, tá? Na tela de detalhes eu não botei nada, mas se vocês quiserem, vocês podem botar aqui também, tá bom? Então, beleza. Outra coisa que vocês podem notar é que eu adicionei dois itens aqui na nossa navbar aqui, na nossa navigation bar, na nossa navigation item aqui, né? Então tem dois itens aqui, né? O primeiro é que eu adicionei um botão de adicionar e ele vai fazer a mesma coisa, ele vai chamar a nossa tela de adicionar, mas notem que ela é apresentada de uma forma diferente, né? Então eu quero que vocês tentem chamar a mesma tela, vocês não precisam criar uma nova, usem a mesma tela e só apresentem ela dessa forma, tá bom? Outra coisa que a gente tem também é esse botão de filtrar, tá bom? O que esse botão de filtrar vai fazer? Quando clicar nele, vai mostrar um action sheet aqui pra gente, tá? Vocês usem o alert, a mesma coisa que a gente usou. E aqui tem opções de vacinados, não vacinados, ver todos e cancelar, tá? Então, o cancelar, a gente dá um dismiss nesse alerta. O vacinados, quando a gente clica nele, a gente dá um reload na nossa table view, só que dessa vez a gente só vai usar os vacinados, tá bom? E agora, quando a gente for para não vacinados, a gente só vai mostrar os não vacinados. Quando a gente clicar em ver todos, a gente vai mostrar todos os itens, tá bom? Então eu quero que vocês tentem fazer isso. Mais pra frente a gente vai ter uma aula de resolução pra gente ver passo a passo de como resolver esse problema. Mas é muito bom que vocês tentem aplicar esse conceito novo vocês mesmos, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.